A semana começou quente em São Januário e a torcida vascaína já está em estado de alerta. O Vasco da Gama tem dias decisivos pela frente e, para variar, o mercado da bola segue fervendo. A possível chegada de Thiago Moraes movimenta os bastidores e pode ser apenas a primeira de uma série de contratações planejadas pela diretoria. A expectativa é grande para essa definição, principalmente porque o clube entende que reforçar o setor ofensivo é prioridade. Mas não é só isso. Tem muito mais acontecendo nos bastidores e no campo também. Ontem, por exemplo, o elenco se reapresentou para mais um treino no CT Moacir Barbosa e algumas caras novas chamaram a atenção. Jogadores da base foram integrados temporariamente ao grupo principal, já que alguns titulares ganharam um dia de recuperação após o duelo contra o Grêmio. O clima é de urgência. Isso porque o Vasco está prestes a encarar o Independiente Del Valle em um duelo de vida ou morte pela Copa Sul-Americana. Depois de ter sido atropelado no jogo de ida com uma goleada por 4-0, a missão agora é tentar o impossível: reverter esse placar dentro do Caldeirão. Difícil muito, mas não impossível. Ainda mais quando se trata do Vasco da Gama, que é conhecido por fazer história nos momentos mais improváveis. A torcida, claro, já está preparando uma grande recepção para empurrar o time rumo ao milagre. Mas enquanto a bola não rola, os olhos também estão voltados para o Campeonato Brasileiro, onde o Vasco continua vivendo no limite entre a salvação e o pesadelo. A 14ª rodada foi encerrada e o Vasco mais uma vez flertou com a zona de rebaixamento. O time empatou com o Grêmio em casa e conseguiu por muito pouco escapar do Z4. Parece até uma cena. O Cruz Maltino vive perigosamente como aquela criança teimosa que insiste em colocar o dedo na tomada. Toda rodada é um sufoco e a permanência fora da zona do rebaixamento só acontece graças à combinação de resultados dos concorrentes diretos. O Santos, por exemplo, perdeu para o Mirassol, o Juventude tropeçou contra o Cruzeiro e o Fortaleza empatou com o Bahia. Esses resultados acabaram ajudando o Vasco a respirar por mais uma semana. Mas o alívio pode ser curto. Como o clube não joga na próxima rodada por conta do compromisso na Sul-Americana, há grandes chances de o time terminar a próxima jornada novamente dentro da zona de rebaixamento. A partida contra o Bahia foi adiada e, enquanto isso, Juventude, Santos e outros concorrentes diretos têm a chance de ultrapassar o Vasco na tabela. A projeção é sombria: o time pode encarar o Internacional no Beira-Rio já pressionado por uma eliminação na Sul-Americana e ainda dentro do Z4. Ou seja, os próximos dias serão absolutamente decisivos para o futuro do clube nesta temporada. O planejamento segue e a preparação para essa maratona começou ontem no CT Moacir Barbosa. O técnico Fernando Diniz, que segue no comando, mas com cada vez mais pressão sobre seus ombros, viu seus auxiliares liderarem as atividades do dia enquanto ele apenas acompanhava. E teve novidade em campo. O lateral direito Paulinho, joia da base vascaína, esteve presente e participou do treino. Ele, que inclusive quase foi emprestado para o Volta Redonda, mas teve seu empréstimo cancelado de última hora. Também apareceu o meia Juninho, camisa 10 do time sub-20, e o atacante Bruno Lopes. Esses jovens foram chamados para completar o elenco nas atividades, já que os titulares ainda estavam em recuperação do jogo do fim de semana. A presença deles, no entanto, não significa necessariamente uma promoção definitiva. Mas o caso de Paulinho chama atenção. Com a falta de sintonia entre Diniz e o lateral Puma Rodrigues, há quem diga que Paulinho pode começar a ganhar mais espaço nas próximas semanas. Outro nome que chamou atenção, infelizmente de forma negativa, foi o do atacante GB. O jovem vinha em ascensão e já começava a cair nas graças da torcida e do treinador, mas foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda. A contusão aconteceu na véspera do duelo contra o Grêmio e os exames confirmaram que ele ficará afastado dos gramados por pelo menos 3 a 4 semanas. Uma perda considerável para o Vasco, principalmente pela escassez de opções ofensivas. Com GB fora, Pablo Vegetti segue como titular absoluto mesmo sem grande concorrência à altura. E isso escancara uma fragilidade no elenco que a torcida já conhece bem: a falta de reposição. A diretoria sabe disso e tenta se movimentar no mercado. Mas, como sempre, esbarra em um obstáculo antigo e conhecido: dinheiro. Para contratar, o clube precisa de grana e nesse momento o caixa está apertado. Por isso o Vasco deu entrada num pedido de antecipação de receitas junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O objetivo é trazer para o presente cerca de 21 milhões de reais que o clube tem a receber por vendas passadas de jogadores. São parcelas referentes às negociações do volante Clayton com o Rio Ave e do atacante Orellano com o FC Cincinnati. Como o clube está em processo de recuperação judicial, qualquer movimentação financeira desse tipo precisa de autorização judicial. A expectativa é que com a liberação desse valor o Vasco tenha mais margem para atacar o mercado. E por falar em mercado, um nome ganhou destaque nas últimas horas e causou burburinho nas redes sociais: Thiago Djaló. O zagueiro, que tem passagem pela Juventus e pelo Lille, foi supostamente identificado indo em direção ao CT Moacir Barbosa, segundo prints compartilhados por um motorista de aplicativo. A corrida estava no nome de Thiago Emanuel Djaló e isso fez soar o alarme entre os torcedores. Coincidência demais, ainda mais considerando que Admar Lopes, atual diretor de futebol do Vasco, foi o responsável por levar o jogador ao Lille em 2020. A relação entre os dois é real. Djaló é um jogador de confiança de Admar e o fato de o Vasco estar procurando um zagueiro no mercado apenas aumentou a especulação. Mas como nem tudo são flores, logo veio a informação de que quem estava no carro não era o próprio Djaló, mas sim um amigo dele, Loda Augusto, que também é jogador e tem uma relação antiga com o zagueiro. Os dois fizeram base juntos no Sporting de Portugal e possuem uma amizade de longa data. Ainda assim, o fato de Djaló estar no Rio de Janeiro e com esse tipo de proximidade levanta a suspeita de que algo pode estar em andamento. O jogador pertence à Juventus, que o emprestou ao Porto na última temporada. Como o clube português não exerceu a opção de compra, ele voltou ao futebol italiano, mas seu futuro segue indefinido. É sim um nome para ficar de olho. Enquanto essa novela não se resolve, outro nome segue sendo o centro das atenções: Thiago Moraes. O atacante, que pertence ao Lille, está sendo monitorado de perto pela diretoria vascaína. Ele esteve emprestado ao Rio Ave na última temporada, mas o clube português não exerceu a cláusula de compra. O Lille inclusive recusou uma proposta abaixo de 4 milhões de euros feita pelo próprio Rio Ave, indicando que pretende negociar o jogador apenas por um valor considerado justo ou com percentual de revenda. O Vasco, por sua vez, já apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra fixada em 2 milhões de dólares. A diretoria francesa ainda não respondeu oficialmente, mas o fato de já ter contratado outro ponta para a posição pode facilitar a saída de Thiago Moraes. A situação caminha para uma definição nesta semana e a expectativa da diretoria vascaína é conseguir viabilizar o negócio nos próximos dias. O nome tem o aval de Admar Lopes, que já conhece o jogador desde os tempos de Boa Vista, onde o atacante foi revelado. Para o Vasco seria uma peça importante nesse momento de reconstrução e principalmente na busca por soluções ofensivas. E se o clube conseguir mesmo viabilizar as antecipações das receitas, esse e outros reforços podem enfim sair do papel. A movimentação é intensa nos bastidores e cada detalhe pode fazer a diferença em um momento tão delicado da temporada. A pressão só aumenta e os próximos jogos prometem ser cruciais para o futuro do time, tanto nas competições quanto no mercado de transferências. Agora é esperar para ver o que essa semana movimentada vai trazer de concreto para o torcedor vascaíno. A situação do Vasco é aquela típica panela de pressão prestes a explodir. Com o time mal das pernas no Campeonato Brasileiro, vivendo sob risco real de entrar de vez na zona de rebaixamento e pressionado por uma missão quase impossível na Copa Sul-Americana, qualquer movimentação nos bastidores já causa alvoroço. O torcedor sabe que o clube chegou nesse ponto por uma soma de erros administrativos, falhas de planejamento e contratações equivocadas, mas ao mesmo tempo reconhece que ainda há tempo de reagir. A questão é: será que vai ter competência e estrutura para isso? A diretoria trabalha para dar uma resposta e nos bastidores a movimentação é intensa. Admar Lopes, diretor de futebol, tenta correr contra o tempo para reforçar o elenco de forma urgente, principalmente porque a janela de transferências está aberta e o Vasco precisa agir agora ou vai ficar para trás. A busca é por jogadores em 3 formatos: atletas livres no mercado, empréstimos viáveis e, em casos especiais, contratações de baixo custo. Mas mesmo dentro desses parâmetros o clube enfrenta dificuldades. Não é fácil competir no mercado quando a situação financeira é instável e o time não oferece estabilidade esportiva. Poucos jogadores se sentem atraídos por um projeto em que a cada rodada o fantasma da Série B bate na porta. Ainda assim, há nomes que, pela relação com Admar ou pelo desejo de voltar a jogar com frequência, podem pintar em São Januário.
O caso de Thiago Djaló, por exemplo, mostra como uma rede de contatos pode fazer a diferença. O zagueiro que já trabalhou com Admar no Lille hoje pertence à Juventus e procura espaço após uma temporada em que não teve sequência. O Porto, que foi seu último clube, não exerceu a opção de compra e agora o jogador busca novo destino. Embora tenha sido confundido com um amigo durante uma corrida até o CT Moacir Barbosa, o simples fato de ele estar no Rio de Janeiro e de ter laços com o diretor vascaíno reacende a possibilidade. Se não for ele, pode ser alguém do mesmo perfil vindo do futebol francês ou português, onde Admar já tem portas abertas. O elenco atual do Vasco precisa de reforços em todas as linhas. A defesa, por exemplo, vive de improvisos. A falta de opções confiáveis faz com que o time tome muitos gols bobos e isso compromete qualquer chance de construção de resultados positivos. A entrada de um zagueiro experiente pode dar mais solidez ao setor e também desafogar o meio-campo, que muitas vezes precisa recuar demais para cobrir buracos lá atrás. No meio, a criação é escassa. O time depende de lampejos de jogadores que oscilam demais e no ataque a dependência de Pablo Vegetti é total. Com o GB fora por lesão e sem opções de reposição, qualquer ausência do argentino pode ser fatal. É por isso que nomes como Thiago Moraes são tratados como prioridade. O atacante, que fez base no Boa Vista de Portugal e pertence ao Lille, é um velho conhecido de Admar Lopes. O diretor acompanha o jogador desde o início da carreira e enxerga nele um potencial de evolução dentro do contexto brasileiro. Na última temporada, Moraes esteve emprestado ao Rio Ave, onde mostrou qualidades, mas não o suficiente para convencer o clube português a investir 4 milhões de euros na sua contratação. O Lille, por sua vez, já indicou que não pretende manter o jogador no elenco e está disposto a negociar. O Vasco, sabendo disso, fez uma proposta de empréstimo até o meio de 2026 com valor de compra fixado em 2 milhões de dólares. A oferta pode parecer modesta, mas faz parte da estratégia da diretoria de negociar dentro da realidade financeira do clube. A negociação não é simples. O Lille já recusou uma proposta parecida do Rio Ave, o que indica que dificilmente aceitará um valor menor do que 4 milhões de euros mesmo com o jogador fora dos planos. No entanto, há uma carta na manga. O clube francês contratou recentemente Félix Correia, um ponta português que atua exatamente na mesma faixa de campo que Thiago Moraes. Isso pode acelerar a saída do atacante, já que o espaço dele no elenco diminuiu ainda mais. O Vasco aposta nisso para conseguir fechar o negócio, sabendo que precisa ser rápido. A cada dia que passa, a concorrência pode crescer e o jogador pode acabar indo para outro destino. Enquanto isso, Fernando Diniz tenta manter o elenco focado nos compromissos que estão batendo à porta. O jogo contra o Independiente Del Valle nesta terça-feira é tratado como uma final. Apesar do placar adverso, o treinador prega otimismo e tenta resgatar a confiança do grupo. Treinos intensivos, reuniões com lideranças e até mesmo trabalho motivacional têm feito parte da preparação. Diniz sabe que um bom resultado, mesmo que a classificação não venha, pode dar moral para a sequência do brasileiro. Mais do que nunca, ele precisa de uma atuação convincente, de uma resposta dentro de campo. A torcida também. Depois de tantos tropeços, um jogo grande pode ser a virada que o Vasco tanto precisa. Por outro lado, se a eliminação se confirmar e o time entrar no fim de semana no Z4, o clima pode azedar de vez. A partida contra o Internacional no Beira-Rio será uma verdadeira prova de fogo. Um teste de maturidade para um elenco ainda em formação e que sofre com a pressão de uma torcida exigente e impaciente. A falta de regularidade tem sido o maior problema. O time até mostra momentos de bom futebol, mas não consegue manter o ritmo por 90 minutos. Oscila demais, cansa rápido e tem dificuldade de reagir quando sai atrás no placar. Além disso, a bola parada continua sendo um calcanhar de Aquiles, com o time sofrendo gols de escanteio e faltas laterais com frequência assustadora. A semana será de decisões também nos bastidores. O pedido de antecipação das receitas das vendas de Cleiton e Orelhano pode ser o empurrão que a diretoria precisava para fechar contratações e dar ao elenco um pouco mais de profundidade. Se a justiça aprovar o adiantamento de cerca de 21 milhões de reais, o Vasco poderá acelerar os movimentos no mercado e tentar trazer, além de Thiago Moraes, pelo menos mais 2 reforços, um zagueiro e um meio-campista. A intenção é clara: reforçar o time antes que a situação no Brasileiro se agrave a ponto de se tornar irreversível.
O discurso da diretoria é de que a permanência na Série A é prioridade total e para isso o time precisa de peças novas urgentemente. E não para por aí. Há movimentações também para tentar emprestar jogadores que não estão sendo utilizados. Reduzir a folha salarial e abrir espaço no elenco é parte da estratégia para viabilizar a chegada de novos nomes. Jogadores que não entregaram o esperado ou que perderam espaço devem ser negociados nas próximas semanas. A ideia é criar um ambiente mais competitivo internamente onde as vagas no time titular sejam disputadas de verdade. Hoje em várias posições a sensação é de que os jogadores atuam sem sombra, sem pressão por rendimento. Isso precisa mudar. No meio de todo esse turbilhão a base segue sendo uma fonte de esperança. A presença de Paulinho, Juninho e Bruno Lopes no treino principal mostra que há um olhar para os talentos caseiros. Se bem trabalhados, esses jovens podem não só reforçar o elenco como também gerar receitas futuras. Mas para isso precisam de oportunidades reais e de um ambiente que favoreça seu crescimento. O medo do torcedor é ver esses garotos queimados em momentos de crise jogados na fogueira por falta de opções no elenco profissional. O ideal seria integrá-los gradualmente com planejamento e respaldo técnico. A torcida, como sempre, faz sua parte. Mesmo com os resultados ruins, a presença nos jogos tem sido constante e o apoio nas redes sociais segue forte. Há críticas, é claro, mas também há um sentimento de pertencimento e de defesa do clube em meio à tempestade. Os vascaínos entendem que o momento é delicado, mas cobram profissionalismo e comprometimento de todos dentro do clube. O Vasco não pode mais errar. Cada decisão tomada agora pode significar a diferença entre a salvação e o rebaixamento, entre uma reconstrução de verdade e mais um ano de pesadelos. O torcedor quer atitude. Quer ver um time que lute até o fim mesmo quando as probabilidades são mínimas. Quer ver uma diretoria que haja com responsabilidade, mas que também assuma riscos calculados para tentar tirar o clube desse buraco. O tempo das desculpas já passou. Agora é agir. A semana começou quente e promete esquentar ainda mais. O mercado está se movimentando, os jogos estão chegando e o Vasco não pode ficar parado. A temporada de 2025 ainda pode ser salva, mas para isso precisa começar agora. Não dá mais para esperar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar nos bastidores do futebol internacional. Um rumor vem ganhando força e causando burburinho entre torcedores e especialistas. A FIFA pode estar prestes a atualizar oficialmente sua lista de campeões mundiais de clubes, e nesse processo o Vasco da Gama estaria entre os beneficiados. Segundo fontes ligadas à entidade máxima do futebol, uma reavaliação dos torneios internacionais realizados antes da criação da Copa do Mundo de Clubes em 2000 está em andamento. E um dos campeonatos em pauta seria o Torneio de Paris de 1957, conquistado pelo clube carioca. A movimentação começou discretamente, mas ganhou corpo nos últimos dias após dirigentes do futebol brasileiro afirmarem que o Vasco foi avisado pela própria FIFA sobre a possibilidade de restituição do título. Ainda não há confirmação oficial, mas o fato de a entidade estar revisitando sua lista de campeões mundiais alimenta a esperança de muitos vascaínos que há décadas reivindicam o reconhecimento da histórica conquista internacional como um título mundial legítimo. À época, o Torneio de Paris reuniu alguns dos clubes mais importantes do planeta, incluindo o Real Madrid, então campeão europeu, e foi visto como uma disputa intercontinental. O Vasco venceu a competição ao superar os merengues em pleno Parque des Princes, algo que muitos consideram um feito digno de um verdadeiro campeão mundial. A possível revisão pela FIFA não apenas faria justiça histórica, como também colocaria o clube cruzmaltino ao lado de gigantes como Santos, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Grêmio entre os brasileiros com títulos reconhecidos mundialmente. Apesar de ainda tratar-se de uma possibilidade, o rumor é suficiente para reacender o orgulho da torcida vascaína, que há tempos clama por reconhecimento. A diretoria do clube por ora mantém cautela, mas já estaria reunindo documentos e registros históricos para reforçar o pedido. Caso a confirmação se concretize, o Vasco passaria a ostentar um título que alteraria significativamente sua história e seu prestígio internacional. Até lá a expectativa só aumenta.
Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.